Muito bem. Então, no nosso segundo capítulo aqui, vamos falar de luzes. Luzes é um termo genérico justamente para identificar as faixas de luminosidade com que se vai manipular a cor, o matiz, a saturação de uma imagem. E a gente pode agrupar eles em três categorias. A primeira delas são as altas luzes, que representam as áreas mais luminosas do quadro. A segunda são as médias luzes, que têm os tons que estão a meio caminho. Normalmente, a maioria de um quadro são médias luzes. O tom da pele, tons de pele claro ou com uma leve pigmentação, normalmente são luzes médias. E luzes baixas, normalmente é aquilo que está na penumbra, certo? É aquilo que está com uma sombra, está na sombra e assim por diante. O que acontece? Tradicionalmente, o cinema ele explorava na fotografia as médias luzes, né? Você tem toda uma tradição de direção de fotografia que vai se construir a partir de tirar o melhor proveito possível das médias luzes. Observem, por exemplo, um close-up da década de 30 ou 40 ou mesmo 50, e vocês vão ver que no rosto daquelas estrelas você tinha toda uma exploração de pequenas variações de luminosidade, especialmente se fosse preto e branco, isso ficaria mais evidente ainda, e nesses meios tons haveria invariavelmente uma luz alta, um ponto mais luminoso, desenhando volume de um lado, e normalmente uma luz alta, uma luz forte por trás, desenhando um contraluz. Isso era o código da beleza, né? E nesse sentido, por que agrupar, né? Bem, dependendo do programa que você usa, você pode definir qualquer range de luminosidade para trabalhar e para ser manipulado. Mas, para a maioria dos casos do dia a dia, você separar em altas, médias e baixas é o que você precisa para fazer um tratamento de imagem. É o que vem por padrão, por exemplo, no Final Cut. Para a gente ver, por exemplo, como as coisas mudam e como aí essa própria relação de luzes e sombras ela também ajuda a gente a fazer uma criação de uma sensação de estranhamento e assim por diante. Observem esse quadro do Gravidade que nós assistimos o outro dia em aula. Se vocês vão observar, uma das partes fundamentais do Gravidade é acreditar que a gente está no espaço, né? Está em órbita. E ele se sai muito bem nisso, como mesmo comentamos há um tempo atrás. Mas observem, desfoquem a visão ao olhar para esse quadro. Vocês vão ver que boa parte dos corpos dos protagonistas, corpos, claro, mesclados, não somos ingênuos, corpos parcialmente digitais, assim por diante, parcialmente animados. Não importa, desfoquem a visão e olhem, certo? Eles são bastante verossímeis fotograficamente. Vocês vão ver que boa parte dos corpos dos protagonistas estão na área de baixas luzes. Eles são a parte, nesse fotograma que eu selecionei aqui, menos luminosa do quadro. Mesmo os rostos eles saltam da baixa luz para a alta luz. Tem um desenho de uma luz refletida lá das nuvens que estão na Terra, desenhando ali um contorno do rosto da Sandra Bullock e do George Clooney. E tem uma fagulha de alta luz ali no centro, quer dizer, logo abaixo à esquerda do quadro. Vocês podem ver que está batendo o sol diretamente em alguns instrumentos ali logo abaixo da Sandra Bullock na sua luva direita. Então a gente pode observar que essa não naturalidade, esse deslocamento das convenções mais tradicionais de fotografia, do que seria a fotografia da beleza, para essa fotografia que para todos os pontos seria esquisita, inclusive pirueteando, não respeitando a posição vertical, horizontal, isso aí cria essa sensação de antigravidade que é bastante clara ao filme. Quando ela chega à Terra, a coisa muda de figura. Observem que entre o barro e o rosto da Sandra Bullock, a pele dela, tem muito pouca diferença, certo? Observem que mesmo ela não parece ter nenhum pelo no braço, nem nenhuma variação muito significativa de tom de pele, um pouquinho no ombro, ali que está à vista,
Mas o que eu digo para vocês? Isso foi com certeza suavizado e tratado. Tudo bem, alguém pode olhar e dizer o seguinte: mas temos uma boa desculpa para isso, é um dia nublado, vemos nuvens ali em cima. Sim, as nuvens também são digitais. E o que a gente pode observar? Nessa ideia aqui de devolver a personagem, a protagonista, à Mãe Terra, o lugar de onde ela desejava voltar para encontrar aí um renascimento. O filme é toda uma metáfora sobre renascimento também. O que a gente pode observar é que nesse quadro está resumido justamente uma das coisas mais significativas da atmosfera, que é equalizar o claro e o escuro. O que aqui aparece de uma forma colocada totalmente diferente, e aqui existe todo um tratamento para suavizar os contrastes, ou seja, diminuir o range da luminosidade em direção a um range mais claro. E observem o rosto dela. O rosto dela está claramente suavizado ali justamente para aliviar as sombras dentro de um limite daquilo que é crível. O que a gente pode trazer para nós aqui justamente é o seguinte, que se pode operar de forma independente manipulando a matiz, saturação, luminosidade, os contrastes, que são as avaliações que a gente faz entre os pontos mais claros e mais escuros, em cada uma dessas categorias de luminosidade. Você pode separar também por matiz, ou seja, você pode dizer, não, eu vou transformar esse Fusca verde em um Fusca vermelho. Você pode fazer isso, você pode separar um range de cor, por exemplo. Se vocês lembram do início do Lobo de Wall Street, eu não estou com frame aqui, mas o Leonardo DiCaprio no começo do filme ele diz o seguinte: não, minha Ferrari não era vermelha, era branca. E misticamente temos uma correção de matiz, a saturação cai a 0, a luminosidade do chassi vai a 100 e a gente vê o carro mudar de cor diante dos nossos olhos. Algo, obviamente, um truque não fotográfico, mas que funciona muito bem para dar uma incerteza no espectador do quanto de verdade há nessa narrativa lá do Jordan Belfort. Em um filme que não dispute essa noção de memória, de verdade, é muito mais comum a gente assumir uma correção, aí, uma manipulação nisso aí, às vezes porque a imagem tem problemas, está super exposta, está subexposta, tem um problema em algum matiz, tem alguma coisa que desejamos mudar por uma questão estética ou narrativa, para criar uma identidade para o filme, para criar uma identidade para aquele plano. E aí é importante olhar que a gente não precisa operar sobre todos os elementos por vez. É possível separar e operar sobre eles em separado. Como? Vamos ver na semana que vem, mas essa aula gravada continua no capítulo 3.